Bem com o Pão. Que beleza! Começamos aqui então o terceiro bloco aqui na igreja em Canela. Nós vimos aqui hoje conversar com o Cristiano e com o Gilmar e estão contando pra gente aqui, deixei vocês apreensivos aí para saberem um pouquinho mais sobre as táticas que o Senhor tem iluminado a vida deles aqui para levar um pouquinho mais de todo esse conhecimento, de todo esse manancial dessa alimentação que nós temos, né? Que não é só fogo, né, Gilmar? Não é só fogo, tem água também, tem pão, tem bastante coisa, viu? O que vocês têm... Cristiano, o que o senhor tem dado de tática? Tem dado alguma tarefa específica, alguma estratégia? O que tu pode dar de dica aí para, de repente, tem o povo lá que tá, eu também quero fazer esse trabalho, eu quero saber como é que o pessoal está fazendo para pegar uma inspiração. Na verdade, eu acompanho mais o irmão Gilmar, né? Mas eu vejo que é a gente ter uma amizade, né? Eu acho que, em primeiro lugar, esses são nossos irmãos. Então, uma coisa que quando a gente começa a ter a revelação aqui, a gente acha que só nós temos a visão, que só a igreja certa está aqui, né? Não, tem outras pessoas que estão se negando de uma outra forma, em outras denominações, né? Que elas estão se negando, só que elas não têm a visão do reino. Então, eu creio que isso é a soberba espiritual que a gente vai tendo, né? Por ter o conhecimento. Então, como o irmão Gilmar, ele vai... abrindo caminho com o machado, né? Ele vai abrindo assim aos trancos e barrancos, né? Porque o senhor, ele como ele tem o secular dele e ele tem uma liberdade no horário maior, ele que vai fazer o evangelismo de rua, né? Eu sou mais do ato interior, né? Então, quando eu chego assim, que nós vamos nos lugares, né? Eu procuro primeiro ter a amizade dos irmãos, né? Para que os irmãos tenham confiança em nós, né? Para que aí a gente comece a explicar o plano de Deus, para não ir com legalismo, né? Apontando já os erros dos irmãos, né? Então, eu vejo que isso nós temos que ter uma calma, assim, né? Até agora, nessa última vez, o irmão, né? O Pedroca, aí, que a gente diz, né? Ele está sempre querendo levar a obra rapidinho, né? Então, nós chegamos lá e diz ele, irmão, vamos pegar os materiais. Eu digo, não, espera, vamos dar um tempinho aí. Aí entramos lá, daí o pastor de lá disse que vinha o líder dele, ia ter Santa Ceia e tal. E aí, porque eu tinha sido chamado para ministrar uma palavra. E aí depois nós sentamos lá, daí diz ele, daí irmão, acho que sujou a barra aí, né? Eu disse, amém, vamos esperar, né? Ver o que vai acontecer. Aí depois, durante o culto, assim, né? Eu compartilhei com o irmão, assim, estava dando o culto e nós estávamos sentados no altar. Eu disse, irmão, vamos orar para Deus tocar no líder, para já quebrar ali as fortalezas mentais, para tocar no coração dele, para que ele receba os materiais, né? Então, eu começamos a orar ali, né? Então, estava correndo o culto e nós pelejando ali para Deus abrir, né? E foi muito interessante, porque quando terminou o culto, o pastor, todo mundo saiu e nós ficamos lá conversando com o pastor local. E aí, daqui um pouquinho, ele disse assim, irmãos, eu vou conversar com o pastor lá em cima, que ele vai jantar comigo, né? E eu vou conversar um pouco com ele, né? Mas vocês gostariam de ir junto? Daí eu disse, amém, Deus abriu as portas. Ali ele rompeu, né? Então aí depois nós subimos, compartilhamos um pouco, daí o Gilmar começou a falar sobre os materiais, e aí já disse, eu posso buscar para mostrar? Não, pode sim. E aí foi. Então eu creio que isso, né, é o amor, na verdade, né? O amor é que vai fazer com que a gente leve o material do Senhor até as denominações, né? Cristiano, me ajuda aqui. Tem um versículo que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mais ou menos assim, né, irmãos? Mais ou menos por aí. Então a gente vê realmente isso que tu fala, das denominações, eu compartilho contigo essa ideia, porque eu vejo que cada um tem um ministério. E como é que eu vou dizer, aquela não é do Senhor, aquela é do Senhor? Mas tem igrejas que estão aí que a gente vê, tem os enganos, tem os erros, mas daí tem os vasos que o Senhor iluminou, que é aquelas coisas lá não está indo no prumo. Então, a gente pode atuar e ajudar os irmãos a corrigir esse plano, né? Mas tem muitas igrejas também que a gente vê que não seguem tudo no prumo, mas tem uma missão evangelística que trazem muito povo, né? E a gente está, mas a gente não tem evangelista. Mas daí eu conheço uma igreja que é extremamente evangelística, né? Está lá uma missão assim, a gente vai lá, a partir de agora, eu vou fazer um trabalho conjunto, e até aqui está maravilhoso, e daqui para frente agora a gente atua levando a verdade, iluminando aquilo que não está sendo muito bem iluminado, talvez, quem sabe um trabalho em cooperação, né?
Quem sabe uma ajuda. O senhor vai, daqui a pouco usa lá, daqui a pouco usa um outro vaso e completa a missão com aqueles que estão chegando. Né? Então, como tu disse, muitas vezes, não, ó, denominação, não, ó, chega... Não, irmãos, cada um tem uma missão com o Senhor, né? E graças a Deus o Senhor está nos iluminando para poder enxergar, termos aí a verdade, e mais do que a gente ficar, que nem disse o Cristiano aqui, né? Ficar, eu tenho a verdade, porque o Senhor me disse a verdade. Mais do que isso aproveita, né? Toma isso por responsabilidade e vamos levar agora para aqueles que precisam essa verdade. Né? Gilmar, como é que tu faz esse trabalho aí de ninja com machado, aí, de estar abrindo esse espaço aí, para estar podendo aí... Eu vejo que você faz um trabalho aqui, uma dobradinha, né? Vai lá, abre espaço, ó, Cristiano, agora é a tua deixa. Aí vem o Cristiano, deixou a bola picando, ele vem e está ali, né? Não, até em cima disso, não é só nas denominações que a gente vai, né? Quando, na própria igreja hoje, você crê com o apacentamento, né? E o evangelista, ele é louco, né? Ele é fogo, né? Ele se agita, ele não para quieto. E eu aprendi muito até naquilo que o senhor usa, o irmão Cristiano, né? Mais moderado, né? Então a gente aprende também, né? Então, às vezes a gente vai num lugar, assim, numa família, onde acontece algo que nem há pouco tempo aconteceu de uma menina que estava indo, eles pegaram, estava indo para o suicídio, né? Onde a mãe chamou o irmão Cristiano, nós fomos até lá, né? E hoje até já abriu um grupo familiar, eu creio, lá em Três Coroas, na família, né? Então, uma benção, né? E aquilo me incomodava muito, né? Porque eu não podia falar muito, eu dava o testemunho e tinha que ficar calado, mas o senhor que fazia isso comigo, né? E o irmão que ficava falando, né? Na parte mais do apacentamento, né? Então, acho que um dos meios mais que me ajudou muito foi no hospital, né? Porque no hospital tu conversa com muitas pessoas de denominações, né? Então, muitos enganos tem lá dentro das denominações, onde o batismo, por exemplo, que tu sabe que quem crer e for batizado será salvo, mas eles têm o meio deles de homens falando lá, né? De se preparar, fazer cursinho, e aquilo o senhor me usava para quebrar isso aí, né? E falar uma verdade e mostrar na palavra, né? Então eu levo só uma bolsa, a Bíblia guardadinha dentro, quietinha, quando é usada, só na hora H que o senhor me libera ali, né? A gente cuidar muito com isso, né? Para não entrar com legalismo, né? E razão, ou que nós somos os melhores, mas sim, muitas pessoas no hospital foi tirado um engano, né? Tanto que eu tive um testemunho de uma pessoa que, ela de uma semana para outra, ela foi batizada, né? Pelo pastor dela, que ela pediu, queria ser batizada, e antes ela tinha essa tranqueira, né? De estar se preparando, tinha que esperar mais um tempo, fazer curso e coisa, né? A gente sabe que não é assim, né? Creu no coração, batiza, né? Então, aceitou Jesus, né? Então, no hospital, a gente conheceu muitas pessoas ali, e dali foi indo, né? E também, acho que o meu irmão compartilhou comigo um dia, que nós temos que ter muita humildade, né? Chegar nesses lugares, né? A gente fica bem ali, a gente chega de mansinho na estratégia, né? E aquilo foi fluindo já, né? Não só em uma nem duas, né? Mas agora nessa outra que nós tivemos agora, né? A estratégia é ter desejo no coração de servir o Senhor, e o Senhor vai te levando, né? Então, eu acho que aí é o ponto forte, né? A gente tem conhecimento, a gente tem tudo. Eu creio que aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo, a pessoa que tiver mais de um ano, ela tem muito conhecimento, né? E esse conhecimento, tu colocando com a humildade junto, o Senhor vai trabalhando, né? E a gente, nesses lugares, se Deus colocou o desejo, escolheu a mim, eu creio, né, no hospital, ainda faço, toda semana estou lá, eu tenho uma liberdade lá, não só no dia da quarta que eu faço, mas no outro dia eu vou lá, né? De muitos batismos lá dentro. Então, isso eu tenho uma preocupação em cima do apacentamento que tem que levar, que não é só batizar, né? Claro que muitas pessoas, eu creio que Deus só usou ali para se fazer o batismo para salvar, né? Mas tem muitas pessoas aqui na cidade, já que a semente foi plantada e já está... Canela hoje, eu creio que toda a cidade, ela sabe que onde é que está a igreja de Pão de Judá, a maior parte, né? A gente se conhece pelo Pão de Judá, né? Mas a igreja, isso é a estratégia do Senhor, né? A igreja do Senhor Jesus, né? Está quietinha ali, né? Mas todo mundo sabe já assim, né? E as denominações, como eles chegam aqui e enxergam outra coisa, né? Não é aquela loucura que a gente vê por aí, né? Mas a gente, o aprendiz nosso hoje e a estratégia do Senhor que Ele usa é ter vontade. É botar vontade, né? De chegar até essas pessoas, né? E ali o Senhor foi trabalhando, né? Então, quando acontece uma chamada, já ligo para o Cristiano, temos trabalho para hoje de noite, né? Até foi num dia de culto, essa semana, na terça, falei com o presbítero, né? Passei para ele, que é a nossa liderança aqui, nosso líder aqui, né? Eu acho que tem que ter um conjunto, né, de todos, né? Isso ora por nós, né?
nós ir até lá, né? O irmão deu todo o apoio em nome de Jesus, né? E eu creio que deu. Acho que ali o senhor trabalhou naquela noite e ainda vai ter muito mais que vai acontecer ainda, né? Coisas muito, né? Que benção. E eu estou sempre perguntando aqui, eu quero deixar um espaço para os irmãos compartilhar. Irmão Cristiano, o que tu compartilha, sente no coração aí de compartilhar com o povo de Deus que nesse momento nos assiste e está aí ansiosos, né? A gente daí fica aquela, o que será que os irmãos vão compartilhar? Quais as dicas? Como é que o irmão faz para se alimentar, gente? Qual foi o livro que mais trabalhou na vida dele? Ou o CD, ou o DVD? Como é que ele faz mais? Ele assiste mais culto? Ele assiste mais a TV Minorar em casa? Ele escuta, mais ele lê, que ele já declarou para a gente que ele gosta mais de escutar, né? Como é que o irmão faz esse processo? Como é que é a rotina? Como é que pode dar essa dica? Porque às vezes no nosso dia a dia a gente tem muitas barreiras, né, para conseguir se alimentar. Como é que o irmão Cristiano dá essa dica aí da alimentação na nossa vida espiritual? Como acontece isso na tua vida? Bom, eu, por ter um negócio próprio, né, então fica mais fácil em termos, né, para mim me alimentar. Mas eu... nas primícias, assim, geralmente eu faço orações, como está vendo a oração do avivamento, né? Até uma outra que também agora eu senti, assim, de reformular ela, que foi para o encontro, né? Que foi de intercessão pelo encontro, assim. Até eu compartilhei no grupo do Corpo de Cristo, assim, para que todos possam dar as primícias com essas duas orações, iniciar as primícias com essas orações, porque eu vejo que Deus já tá movendo muito com isso, né? E depois eu tenho os louvores direto lá no meu trabalho, assim, eu escuto direto, assim, os louvores, né? E estou sempre compartilhando com tinha as auxiliares, agora elas estão no salão do lado, assim, mas tem acesso dentro do próprio local. E eu compartilho muito, então eu ministro muito para elas e aquilo acaba me alimentando. Então eu escuto uma coletânea apostólica, né? Que agora já não tem mais, mas é as mensagens ao vivo, né? Então a gente recebe por áudio ou eu vou pelo YouTube e aí geralmente eu escuto assim o que está acontecendo no dia que eu não pude ouvir, né? Então às vezes nós viemos no culto, no estudo de noite e não escutamos a mensagem apostólica. Aí de vez em quando quase todo dia eu pego aquela que foi passada no dia anterior. Mas a Escola do Reino também, até eu queria falar sobre isso, assim, foi uma coisa assim que me chamou muito a atenção numa ministração que sempre foi falado a injustiça da parte de Deus e eu nunca tinha isso. Para mim não tem injustiça da parte de Deus na minha vida. E aí numa ministração daquelas da Escola do Reino sobre a amargura, né? Ali Deus me revelou, né, que eu achava que ele era injusto. Por quê? Porque todas as vezes que acontece algo na tua vida que é contrário à tua vontade, lá no fundo tu vai achar que tem injustiça da parte de Deus. Tu pode não ter isso claro na tua mente, mas isso lá dentro vai ficar. Fica aqueles pensamentos, logo eu, Senhor, um servo teu, que vou na igreja, né? Isso mesmo. Então ali foi uma parte assim que me chamou muito a atenção isso, né? E eu faço os desenhinhos, né? Eu faço um pouquinho pior do que os do apóstolo, né? Mas é a maneira que eu gravo mais, né? Eu gravo mais daquela forma ali, aquilo para mim ilumina mais, assim, fica mais vivo dentro de mim, né? Então isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. E uma coisa que me chamou a atenção também, assim, que me tocou muito na vida da igreja logo quando eu iniciei, foi sobre a educação de filhos, que eu sempre fui educado muito rigidamente, né? Mas quando eu descobri que a vara, né, era a disciplinadora, né? E aí eu apliquei isso assim na prática, né? E eu vi assim, depois que eu surrei o meu filho de vara, que eu dei 2 varadas nele, não passou 10 minutos, ele veio correndo, pulou no meu colo e me abraçou, né? Então eu vi assim que ele sentiu o amor ali, o amor de Deus pegando sobre ele, né? E aí a gente acha que é uma loucura, né? Entende? Porque, vão chamar o conselho tutelar, aquela coisa toda. E aí ele até me disse assim, pai, mas por que tu precisou tirar minha calça? Aí eu disse assim, é que era para doer. Porque eu sempre falava para ele que eu ia surrar ele de vara e ele dizia que não doía, né? E aí quando eu surrei, eu disse que era para doer. Porque assim, se tu obedecer ao pai, tu nunca mais vai ser preciso apanhar. E isso foi logo no início da igreja. Ele vai fazer 12, ele tinha uns 5, 6 anos ali.
né? E nunca mais eu precisei usar a vara, né? Então foi uma benção, né? Muito bom, gente. Nós aqui compartilhando com o Gilmar, com o Cristiano, trouxeram aí muito, vamos dizer assim, conteúdo pra gente, né? A gente pôde aprender muito com eles, dos testemunhos que eles trouxeram aqui pra gente, da posição que exercem. Quero agradecer a você que acompanha Eu de Bem com o Pão. Quero agradecer com os irmãos pela participação. E nós vamos finalizar. Vamos finalizar comigo aí, com o nosso sinalzinho? Beleza. Obrigado, irmãos. Ficamos por aqui. E até o próximo programa. TV Menorá apresentou De Bem com o Pão.